Olá, pessoal. Boa noite. Hoje vamos apresentar sobre a doença de Parkinson. Os componentes dessa equipe são Alana Costa, Jaqueline Santos e Maria Clara. Em primeira análise, veremos a fisiopatologia da doença de Parkinson, que é um distúrbio motor comum que envolve a disfunção nos gânglios basais e estruturas cerebrais. Por conta disso, os principais sintomas e sinais dessa doença consistem em rigidez nos músculos esqueléticos, acinesia, que se constitua através da ausência do movimento, ou a bradicinesia, que é a lentidão anormal do movimento, face fixa e sem expressão e tremor no repouso. Na doença de Parkinson, ocorre uma degradação lenta e progressiva dos neurônios dopaminérgicos nos gânglios basais. Por conta disso, os sintomas e sinais clínicos resultam do desequilíbrio da função do neurotransmissor como resultado dessa degeneração neural. Essa doença chega a afetar 10% das pessoas acima ou igual a 80 anos de idade, dando início a essa doença aproximadamente aos 57 anos, atingindo assim mais homens do que mulheres. Segundo um estudo publicado no American Journal em 2001, mostrou que a relação chega a ser de 2 homens diagnosticados para cada uma mulher com Parkinson. Nessa mesma pesquisa mostrou que nas mulheres, os sintomas da doença surgem cerca de 2 anos depois de quando se manifesta nos homens, visto que os sintomas são diferentes nas mulheres e nos homens. Nas mulheres, se caracterizam mais pelo tremor intenso e já nos homens, a rigidez fica mais intensa. A doença de Parkinson é considerada idiopática, ou seja, de causa desconhecida, mas, segundo o livro de farmacologia para fisioterapeutas, ela pode estar relacionada com a exposição a alguma neurotoxina não identificada ou ocorrência de reações de oxidação com geração de radicais livres. Raramente, a doença de Parkinson começa na infância ou na adolescência, que é a chamada parkinsonismo juvenil. Mas, quando ocorre, ela é diferente das de início tardio, pois progride mais lentamente e são mais sensíveis aos tratamentos dopaminérgicos, além de sintomas não serem motores, ou seja, eles apresentam como ansiedade, dor e depressão. Já o parkinsonismo secundário é uma disfunção cerebral caracterizada pelo bloqueio dopaminérgicos dos gânglios basais e é semelhante à doença de Parkinson, mas a causa é mais do que a doença de Parkinson. Por exemplo, alguns tipos de fármacos, doenças cardiovasculares, traumatismos, alterações pós-encefálicas. Já o parkinsonismo atípico refere-se a um grupo de doenças neurodegenerativas que têm algumas características semelhantes à da doença de Parkinson, porém apresentam algumas características clínicas diferentes, como prodiagnósticos piores, quase ou nenhuma resposta ao levodopa e patologias diferentes, como por exemplo, doenças neurodegenerativas como atrofia multissistêmica, paralisia supranuclear progressiva, demência com corpos de Lewy, degeneração córtico-basal. As principais características patológicas dessa doença consistem na redução dos níveis de dopamina na região estriada e degeneração dos neurônios dopaminérgicos no trato microestriados, que normalmente inibe a atividade dos neurônios GABAérgicos estriados. A maioria dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos nos neurônios GABAérgicos é de subclasse D, ou seja, aclopados negativamente à adiniciclase.
A redução da neurotransmissão dopaminérgica normal leva a uma excessiva ação excitatória dos neurônios colinérgicos sobre os neurônios GABAérgicos estriados, ou seja, as atividades de dopamina e acetilcolina ficam desequilibradas na doença de Parkinson. Parece que a excessiva ação excitatória resultante é responsável pelos sinais típicos de bradicinesia e rigidez muscular. Alguns fármacos podem provocar sintomas de parkinsonianos reversíveis, como, por exemplo, os típicos agentes antipsicóticos, tais como o haloperidol e o fenotiazina, que bloqueiam os receptores de dopamina no cérebro. Já o rezapina em alta dose provoca sintomas similares, provavelmente ao depletar a dopamina no cérebro. Já a MPTP é um subproduto semelhante à heroína que provoca a doença de Parkinson irreversíveis, através da destruição dos neurônios dopaminérgicos no trato microestriado. Olá, boa noite. Me chamo Jaqueline e irei apresentar sobre estratégias terapêuticas. Mas antes, é preciso entender que as estratégias terapêuticas, juntamente com as terapias alternativas, elas combatem os sintomas, porque não há cura nessa doença. Grande parte dos sintomas do Parkinson são provocadas pela falta da dopamina. A dopamina exerce um papel fundamental no nosso sistema motor. Ela é um neurotransmissor que ajuda a realização dos movimentos. O objetivo das estratégias terapêuticas é restaurar a atividade dopaminérgica no cérebro, restaurando assim o equilíbrio, com apenas um fármaco ou a combinação de ambos. Mas atenção, é necessário ir adaptando os fármacos de acordo com a idade e o nível da doença. Ao lado aí, vocês estão vendo uma representação esquemática. A primeira, que é o equilíbrio normal, uma pessoa que não tem o Parkinson. A segunda mostra a doença do Parkinson, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores envolvidos na doença, com a redução da dopamina, que leva ao desequilíbrio e a inclinação da acetilcolina. Na B e na C, você pode ver o aumento do fornecimento da dopamina ou o bloqueio ou redução dos níveis da acetilcolina. O principal medicamento é a levodopa, mas temos outros agentes também, como a agonista dopaminérgico, os inibidores da monoaminoxidase, os fármacos anticolinérgicos e antagonistas. A dopamina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. É preciso um precursor L-dopa, que é convertido em dopamina, após atravessar a barreira hematoencefálica, restaurando assim os níveis da dopamina no sistema nervoso central. Ao ser administrada por via oral, ao passar pelo trato gastrointestinal, o nosso sistema periférico existe uma enzima chamada descarboxilase, que transforma a L-dopa em dopamina. Consequentemente, ele irá chegar com pouca quantidade à barreira hematoencefálica. A união da levodopa com a cardidopa ajuda a inibir ou bloquear essa enzima, aumentando assim a biodisponibilidade da levodopa. Bom, relembrando o que eu citei anteriormente, podemos utilizar apenas um fármaco ou a combinação deles. A agonista da dopamina, como a bromocriptina, ela não depende dessa convenção enzimática. Ela atravessa rapidamente a barreira hematoencefálica. Os inibidores da monoaminoxidase, como a selegina,
ela é um inibidor seletivo da monoaminoxidase A e B, que é uma enzima responsável pela degradação da dopamina e é auxiliar da levodopa, ou seja, a combinação de ambos, para recém-diagnosticados. Porém, ela usada isoladamente não tem um efeito tão eficaz. Antagonistas muscarínicos, como a bestropina, ela bloqueia parcialmente a atividade colinética do sistema nervoso, reduzindo assim a ação excitatória dos neurônios. Fármacos utilizados na doença de Parkinson podem ocasionar reações adversas, como náusea, anorexia, hipotensão ortostática, que é a queda da pressão arterial, a discinesia, que são movimentos musculares involuntários, ou seja, a pessoa não tem o controle dos movimentos. Existem também as terapias alternativas, como a SPC. Mas afinal, o que é SPC? SPC ela é uma estimulação cerebral profunda. É usado um dispositivo implantado numa parte específica do cérebro que cria estimulações elétricas em regiões específicas. Essa estimulação ela permite que o circuito do cérebro, o circuito que controla os movimentos, funcione melhor. A reabilitação é um importante componente para o cuidado do paciente. Esse paciente que tem Parkinson, ele tem distúrbios motores. Então, para controlar esses movimentos anormais, essa terapia ela inclui caminhada tradicional, caminhada com peso, alongamentos, como vocês estão vendo aí na imagem, e treinamento de força. Tudo isso com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Vamos lá, né? Referência clínica para a reabilitação. Efeitos que interferem na reabilitação. Aí a gente cita fraqueza devido à anorexia e perda de peso, hipertensão ortotática grave, que é quando tem uma regulação anormal, né, da pressão arterial. A terapia que ocorre durante o período de desliga da medicação, ou seja, o momento que para, né? Que se para de tomar. Possíveis soluções para a terapia. Combinação de terapia medicamentosas que reduzem os efeitos adversos como hipertensão e perda de peso, reabilitação intensiva para maximizar o potencial, né? E reabilitação coordenada com os efeitos de pico da terapia medicamentosa para a maximização de benefícios, ou seja, sempre o tratamento com medicamentos e questão física para estar aí equilibrando. Potencialização dos resultados funcionais secundários, que é o aumento de velocidade de movimento, aumento da força muscular, possível redução de tremor e possível redução de rigidez, sendo que não só tomar o medicamento, mas também está sendo acompanhado com alguns tipos de exercício físico, algum tipo de terapia física.